que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que em uma alegoria, o que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele narra como funcionava, como era funcionamento dos trabalhos no tabernáculo. Aí estão os dois compartimentos, o lugar santo e ali onde está a Arca da Aliança, o lugar santíssimo. E a gente percebe claramente de que ele está mostrando no final de que tudo isso era uma alegoria, uma figura de linguagem, A gente chama de tipo muitas das vezes quando se trata de ser humano, mas em resumo, tudo isso aí era uma alegoria, uma figura de linguagem que está representada na pessoa de Cristo e também na pessoa do próprio crente. Então, dentro do aspecto redentivo, o tabernáculo aponta para Cristo, mas no aspecto de culto devocional, o tabernáculo aponta para o cristão. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui do tabernáculo. Passe aí, por favor. Que pegue o pátio. Não, essa não. Só tem essas três. Então deixa essa daí. Pronto. Você olhando o tabernáculo nesse aspecto aí, você vai ver aqui a tenda, um pátio separado por esta cerca branca. E aqui está a tenda principal, que é o santuário. Mas este santuário ele era dividido em três partes. A primeira parte era o pátio, a segunda parte ficava aqui, que era o santo lugar, e a terceira parte quase no final, que era o santíssimo lugar. Então, a divisão do tabernáculo, ela aponta, ou ele aponta diretamente para o aspecto da nossa vida. Assim como o tabernáculo era 3 em 1, embora dividido em 3 partes, mas constituía-se um único santuário, o ser humano ele é um ser tricotômico. Então, o pátio representa o nosso corpo, o santo lugar representa a nossa alma, e o santíssimo lugar representa o espírito do homem. Então, aqui representa a alma, e aqui o espírito do homem. Então, se você parar para analisar dentro desta ótica, você vai ver que o sacrifício para Deus é feito no corpo. As bênçãos estão reveladas na alma, a luz, o pão, o alimento, a oração. E a presença de Deus, a conexão, é diretamente com o espírito do homem, que é o santíssimo lugar, é onde está a arca. Então, do lado externo, que é o nosso corpo, vem o sacrifício. No lado central, que é a nossa alma, o centro das emoções, está localizado a luz, o entendimento, o alimento. Poderia mostrar isso aqui dentro de uma visão antropológica. Homem, logia, tratado. Uma visão antropológica é sobre um tratado relacionado ao homem, e um tratado teológico nesse aspecto. Então, o ser humano ele é um ser tricotômico. Isso está claro na Bíblia. Em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz assim: e o vosso Deus e Pai
vos santifique em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo, pátio, em todo o vosso espírito, santíssimo lugar, em toda a vossa alma, santo lugar, e em todo o vosso corpo, pátio. Então veja que a própria Bíblia mostra-nos de que somos um ser tricotômico. Amém, meus irmãos? Somos um ser tricotômico. Então, nesse aspecto, o santuário aponta para o crente. Para o crente. O que Deus estabeleceu para o santuário também está estabelecido dentro de um plano mais elevado para nós, para todos nós. Então, como tabernáculo, o crente, ele é o tabernáculo hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: porque sabemos, disse Paulo, que se a nossa casa terrestre, deste o quê? Deste tabernáculo, se desfizer, se desarmar, temos de Deus o quê? Um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas nos céus. Que tabernáculo é esse que Paulo está falando aqui? Ele está se referindo ao corpo. Versículo 2: é por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Paulo está dizendo, nós estamos neste tabernáculo, o corpo, mas gememos, querendo ser revestido. O que seria o revestido aqui? Tem nada a ver com revestimento de poder. O revestido aqui é o corpo glorificado. Paulo está dizendo, nós estamos neste corpo, mas o nosso desejo é o corpo que está preparado, o corpo glorificado que vamos receber por ocasião do arrebatamento da igreja. E a gente geme não é porque a gente quer morrer, não, é porque a gente quer ser logo transformado em um corpo de glória. Em um corpo de glória. Então Paulo mostra que o nosso corpo é considerado um tabernáculo. Quem me entendeu, diga amém. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, Colossenses 2 e 16, e o 17 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, o quê? Mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo. É por isso que o crente, ele não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Tem pessoas que ficam exigindo, irmãos, textos que expressem verdades de proibição diretas, mas existem verdades que são consideradas aqui verdades claras, embora não seja um texto que expresse proibição diretas para o corpo, mas são inferências para determinadas verdades. Como, por exemplo, tem pessoas que pedem textos que digam assim, é proibido tatuar o corpo. A gente não vai encontrar uma variedade de textos que diga é proibido.
Mas a gente encontra o texto dizendo: o corpo é de Cristo. Você pode estar mexendo no que não é seu? Pode, irmãos. Você pode usar o que não é seu da forma que você bem quer? Então, irmãos, existem proibições que elas estão claras em verdades como esta. O corpo é de Cristo. E o corpo é o pátio do tabernáculo, essa parte exterior. Assim como o pátio é exterior, o corpo é exterior. O que está dentro é o santo lugar e o santíssimo lugar, a alma e o espírito. Então, o corpo é de Cristo. O pátio é de Cristo. Estou só fazendo associação. Então, observe de que o tabernáculo é o nosso corpo. O tabernáculo é o nosso corpo. E esse corpo é a parte exterior do tabernáculo. Mas o tabernáculo é todo o nosso ser, compreendendo-se do espírito, a alma e corpo. Vamos dar prosseguimento. Devemos entender que o nosso corpo, o pátio, ele deve ser sacrificado e santificado. Assim como no pátio está o altar do sacrifício e a pia do lavatório, da mesma forma o corpo precisa ser santificado e sacrificado. Em que sentido o corpo ele tem que ser sacrificado? Vamos mais adiante, para que a gente possa compreender a verdade das Escrituras. Eu vou mostrar isso aí detalhadamente. Então, devemos entender que o nosso corpo, ele é o pátio e ele deve ser sacrificado e santificado. A nossa alma é o lugar santo, deve ter luz, deve ter alimento, e dela deve proceder a mensagem de uma verdadeira oração. E o nosso espírito é o santíssimo lugar. Só Deus deve ocupar este lugar. Então, olhando por esta ótica, o tabernáculo na sua tridimensão, tricompartimento, representa a tricotomia do ser humano. Alguma dúvida nisso aqui? Já deu para entender? Digam amém. Então, no tabernáculo se ofereciam sacrifícios, se realizavam atividades de louvor e adoração a Deus. Nele era apresentadas as ofertas de adoração. Nele era apresentado aquilo que deveria ser entregue para agradar a Deus e para se aproximar de Deus, a corbã. Olhando por esse aspecto, o crente, ele não somente é o tabernáculo em si, na sua tridimensão, ou na sua tricotomia, nos seus três compartimentos, mas também nos seus aspectos detalhados. Ali está a oferta, o crente também é a oferta. A Bíblia fala disso. As ofertas espirituais, elas começam com a nossa consagração pessoal, partindo de dentro para fora, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. E eu já citei aqui: e o vosso Deus e Pai vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Uma grande diferença entre o nosso culto e o culto mosaico ou levítico é que o culto levítico ele começava de fora para. Primeiro o sacerdote ele sacrificava, aqui se limpava, levava a botija de sangue, entrava para chegar até no Santíssimo Lugar o sumo sacerdote no dia da expiação. Então começava de fora para dentro. Só que no culto cristão os valores são superiores. Começa de dentro para. É por isso que o texto de Tessalonicenses diz: em todo o vosso espírito, começando de dentro, alma, para depois chegar no corpo. Então não tem como a pessoa ser santificado no espírito e viver uma vida externa que não glorifique a Deus. Isso é confusão. É mais fácil a pessoa aparentar santidade fora e não ter santidade dentro,
do que ter santidade dentro e não ter fora. Porque os hipócritas, eles esbanjavam santidade do lado de fora. As pessoas viam aquela decência, aquela ética, aquele comportamento religioso e admiravam eles. Mas dentro, Jesus disse que eles eram como sepultura, caiadinha por fora, bonitinha, mas por dentro só tinham carniça. É mais fácil ter uma santidade fora e ser podre dentro. Agora é impossível ser santo dentro para não ser santo fora. Porque alguém dizer, Deus não está olhando o exterior, só o interior. Se ele começa no interior, ele vai concluir no exterior. Então tem que ter santidade fora também, querido. Não é só dentro. Quem me entende, diga amém. Então, como oferta, a gente entende dentro desse prisma. Entende-se que aos serviços diversos no culto ao Senhor, o cristão ele está relacionado à vida do cristão, o culto, como os cânticos, as orações, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, a valorização, a palavra, dando-lhe prioridade, primazia, a decência, a ordem no culto, enfim, a participação ativa de cada crente nos cultos, tudo isso está relacionado ao santuário e à vida do crente, a prática da vida cristã. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios 33, 14, 33 e o 37 até ao versículo 40. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20 e Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Tiago capítulo 1, versículo 21 ao 25. Eu gostaria de ler todas essas referências para a gente entrar em detalhes aqui acerca do culto cristão, mas o tempo não nos permite. Entretanto, a forma de oferecermos a Deus as ofertas espirituais está revelada ou estão reveladas nos seguintes textos: Romanos capítulo 12, versículo 1 e Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Então, como oferta, o crente ele precisa oferecer em grau superior. O culto aqui oferecia, no culto arônico era oferecida ofertas animais, substituindo o ser humano, mas agora não. Agora Deus não quer animais não. Abra a Bíblia, Romanos capítulo de número 12. Agora Deus quer o próprio crente, porque aquele era uma figura para hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2, diz assim, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em o quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali o sacrifício ele era o quê? Morto. Agora o sacrifício ele é o quê? Vivo. Deus não quer mais oferta morta. Deus quer uma oferta viva. Veja que mudou o aspecto. Aquilo ali apontava para o culto atual. Mas ali a oferta era morta. Tinha que matar o animal, derramar o sangue. Agora, não. Agora a oferta é viva. É viva. E agora a oferta é contínua. A gente não oferece o nosso sacrifício apenas no santuário ou numa casa de oração. Nós apresentamos o nosso culto todos os dias. Desde a hora que nos levantamos da cama,
já estamos oferecendo nosso culto a Deus. Nosso sacrifício vivo começa no abrir dos nossos olhos, quando nós nos acordamos. Amém, meus irmãos? Aqui, este sacrifício ele é concentrado, intensificado. Mas o sacrifício para Deus, ele é todos os dias, irmãos. Em todos os lugares. Por quê? Porque agora nós estamos caminhando com o tabernáculo. Constantemente o tabernáculo está armado. E qual é o tabernáculo? O seu corpo. Aonde você chegar, estar ali a alma, o espírito, a alma e o corpo. Então estar ali o santuário armado. Aonde você chegar, a glória de Deus que se manifestava aqui, tem que se manifestar em mim, aonde eu chegar, porque na terra, cada um de nós é o tabernáculo de Deus. Veja que o culto, nesse aspecto espiritual, ele está em grau mais elevado, ele está em grau superior. Tem muitas pessoas que pensam que o culto é só da igreja. Agora a gente está na igreja. Reverência a Deus. Reverência a Deus é de casa para o trabalho, no ônibus, na rua. Reverência a Deus. Reverência a Deus. As pessoas perderam a noção do que é cultuar a Deus. A reverência a Deus é 24 horas. 24 horas. Então observe de que a forma de culto, ela está revelada nesses textos. Romanos 12:1. E ela começa mostrando o princípio da voluntariedade. Em Hebreus 10:19. Enquanto em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão para identificar a voluntariedade. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Ele não diz assim: eu obrigo-vos, eu mando-vos, eu ordeno. Não. Se é culto para Deus, não é obrigação, é um ato voluntário. Amém? É um ato voluntário. Ninguém deve ser coagido a adorar a Deus. O serviço para Deus, ele é voluntário. Ele segue um sistema, segue. Mas o sistema é só para estabelecer ordem e decência. Mas o serviço, ele tem que ser voluntário. Porque é que muitas pessoas não recebem de Deus o retorno, o feedback, a aprovação pelo seu trabalho, porque não faz de forma voluntária. Leva como se fosse simplesmente uma obrigação, uma prática religiosa. Mas quando se vê pela ótica da voluntariedade, veja que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: cheguemo-nos, mais uma vez, um ato voluntário. Capítulo 10, versículo 19. Paulo diz: rogo-vos. O escritor da carta aos Hebreus diz: cheguemo-nos. Mostrando que é um ato pessoal, particular e voluntário. O apóstolo, ele não os obrigavam. A espontaneidade é um diferencial na adoração. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Davi disse a Salomão: Salomão, eu estou transferindo o reino para ti. Tu vais ser rei no meu lugar. Agora, se tu quiser servir com excelência, faz o que eu vou te aconselhar. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com uma alma voluntária. Percebe, irmãos, que a voluntariedade depende do conhecimento que temos de Deus. Primeiro, Davi disse: conhece o Deus de teu pai. Se você conhecer a Deus, se você adquirir conhecimento de Deus, não tem como servi-lo sem que seja voluntariamente. Porque a gente serve a Deus por prazer. Por prazer. Servir a Deus voluntariamente é não ser coagido. É não ver as coisas
por obrigação, por uma pressão, mas por prazer. Eu faço porque tenho prazer. Eu vou porque eu tenho prazer. Eu cumpro a escala porque tenho prazer de pregar a palavra. Eu estudo a Bíblia porque tenho prazer de conhecer a Deus. Eu dobro o joelho para interceder porque tenho prazer de ver a vitória do meu irmão. Eu venho para a igreja porque tenho prazer de enaltecer aquele que vive e que reina para sempre. Se não for movido pelo prazer, nada vale na igreja, nem na nossa vida, irmão. Se você começar a fazer a obra pensando e julgando, não, eu estou indo porque o pastor está me mandando, eu estou indo porque hoje eu sou auxiliar, eu estou indo porque eu sou diácono, eu estou indo porque eu sou presbítero, não vale nada, é obra de palha, é feno, é madeira, não vai valer de nada, irmãos, diante do fogo que vai testar as nossas obras. Mas se for prazer, eu estou indo porque Deus me chamou, eu estou indo porque eu o amo, eu estou indo porque Ele está comigo, eu estou indo porque Ele fez muito mais por mim, aí você vai ver que vai ter retorno de Deus. Aleluia. Voluntariedade. Salmo 119, versículo 118. O salmista diz assim: aceita, Senhor, as oferendas voluntárias da minha boca. Aceita, Senhor, as oferendas voluntárias da minha boca. Ah, irmãos, como está faltando em alguns lugares voluntariedade. Como está faltando, irmãos. Tudo virou capitalismo hoje. As pessoas na igreja estão virando capitalista também. E não é só dinheiro, não. É fazendo com interesse em cargo, é fazendo com interesse em posição, é fazendo com interesse em título. Porque nem sempre a gente está atrás de dinheiro, não. Às vezes a nossa inclinação carnal vai atrás de posição, de título, de honra humana. Eu faço tanto e o pastor não me apresenta, eu faço tanto e ninguém reconhece. Querido, quem tem que te reconhecer é Deus. E o lugar do reconhecimento não é aqui não, querido. Se Deus te reconhecer aqui, glória. Mas o principal lugar não é aqui. É no tribunal de Cristo. Quando você faz qualquer coisa para Deus, dirige um grupo, dirige um ciclo de oração e espera ser reconhecido aqui, sua visão é muito fraca, é muito pobre. Muito pobre. É igual a esposa de um missionário que gastou a vida toda na missão. Quando ela volta, depois de já atingir a terceira idade, a boa idade, a velhice, que ela está no avião para aterrissar na sua terra natal, ela vê que lá embaixo tinha uma orquestra, ou aliás uma banda, e ela catucou o esposo e disse assim: meu velho, ô meu velho, vê que honra, nós vamos ser recebidos ao som de uma banda. Valeu a pena a nossa vida lá na missão. Valeu a pena nós nos gastarmos ali. E o marido ficou só olhando para ela. E quando o avião aterrissou, que parou, que abriram as portas, que eles foram passando, banda nenhuma tocou, e ela esperando que alguém levantasse o trompete, que alguém tocasse no caixa, que alguém fizesse alguma coisa, e o povo lá deixou eles passarem, foram embora. Quando vai descendo uma autoridade da terra, aí a banda, pam, 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 pam. Aí ela olha para trás e diz: isso é um descaso. A gente deu a vida da gente na obra missionária. Envelhecemos lá. Chegamos, não tem nenhum crente para nos recepcionar. Agora esse político aí, que passa o tempo todo fazendo o que faz, é recebido ao som de uma banda. Aí o velho olhou para ela e disse: fica quieta, mulher.
A gente não chegou em casa ainda. Tem banda para ele porque ele está chegando em casa. Deixa a gente chegar em casa que tu vai ver. Deixa a gente chegar em casa. Fica quieta, mulher. O lugar é lá. Quando a gente chega lá vai ter um coral de anjos. Aqui é para eles mesmo. Se você trabalha para Jesus esperando banda aqui tocar para você, sua visão é muito pobre acerca do reino. A gente não trabalha para ser reconhecido aqui. Se haver alguma coisa do céu que faça a gente se destacar, transfere para Deus, porque o lugar é lá. Quando estivermos na presença de Deus, é lá onde nós seremos galardoados e reconhecidos. Voluntariedade, querido. Isso indica que ninguém deve se sentir pressionado a adorar. Nem devemos condicionar nossa adoração, senão ela deixa de ser voluntária. Aqui na DCeara não, porque tudo está em começo. Mas em alguns lugares eu via. Eu via que quando estava chegando a época do aniversário do conjunto, todo mundo ia para o ensaio. Todo mundo. Passou o aniversário, o conjunto ficava desse tamanho. Para cantar, no aniversário de ciclo de oração, as comissões cresciam do dia para a noite. Quando chega o dia do ciclo de oração normal, está lá aquele tiquinho de gente para orar. Que as pessoas, elas são interessadas em foto, em aparecer. Não é para eu sair na foto aqui do aniversário. É para eu sair aqui na foto aqui da festa. Só que você está trabalhando só para sair em foto, querido. Está trabalhando para Jesus, não? Tem gente que trabalha só para sair em foto. Só para aparecer. É tempo do aniversário, aquele órgão de louvor cresce. Vem todo mundo. Passou o aniversário, ninguém vem mais para ensaio. É um falta. É uma desculpa, é dor de cabeça, não sei o quê. É tanta da coisa que começa a aparecer. Mas é o dia de se apresentar. Não falta ninguém, porque vai mostrar a roupa nova, vai mostrar o fardamento, vai mostrar... Irmãos, nosso trabalho para Deus, né, não tem que ser movido por festa, por aparência, tem que ser voluntário, movido pelo prazer em servir a Deus. Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Movido, irmãos, pela alegria de servir. O louvor voluntário, ele é um louvor que se manifesta de forma atemporal. Eu disse que o louvor voluntário é um louvor que se manifesta de forma atemporal. O que é algo atemporal? Fora de tempo. Ele é fora de tempo. Não existe o tempo de louvar para quem louva voluntariamente. Tiago até estabeleceu o tempo de cantar. Mas louvar não, porque você pode louvar sem cantar. E eu já expliquei isso aqui. As pessoas às vezes confundem cantar com louvar. Cantar com louvar. O louvor voluntário, ele é atemporal. Salmo 34, versículo 1. O salmista diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. O cântico, às vezes, ele se restringe a uma ocasião. Está alguém alegre? Cante. Então, só canta quando estiver alegre. Só que tem hora que, quando se trata de louvar a Deus, pode ser por meio do canto mesmo, você vai ter que quebrar a regra de Tiago. A regra estabelecida por Tiago. Porque se for olhar a alegria do ponto de vista circunstancial, a gente não vai cantar em determinada situação. Mas quando se trata de observar a alegria do ponto de vista espiritual, a gente canta em qualquer tempo. Quem me entendeu, diga amém. Por quê? Porque o louvor, ele é atemporal. Ele é atemporal, não está preso a um tempo. Além de ser atemporal, o louvor voluntário, ele é transcircunstancial. Abacuque 3:17 e o 18. E Atos capítulo 16,
versículo 23 ao 25. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam gado. Aí ele diz: todavia, todo tempo, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele está mostrando que vai se alegrar de forma transcircunstancial, porque tudo que ele cita aqui é contraditório, ou é uma contradição. Porque ele esperava algo e veio outro. Ele esperava que acontecesse algo e veio outra coisa. Ainda que a figueira não floresça, eu espero que ela floresça, mas se ela não florescer, não haja fruto na vide, eu espero que a vide dê fruto. E o produto da oliveira minta, eu espero que aquilo que aparenta ser seja verdade, não me engane. E nos currais não haja gado, eu espero que tenha gado, mas se não tiver, então veja que tudo é ele sofrendo ali um tipo de contradição na sua expectativa. Ele esperava algo e aconteceu outro, mas ele disse: pode me faltar, só tem uma coisa que não entra em crise, é a minha alma para adorar a Deus. Pode me tirar tudo aqui, ó, do lado de fora, mas lá dentro vai ter pão, vai ter luz, vai ter oração, vai ter rendição para Deus. Vai ter rendição. Paulo e Silas deram esse testemunho quando foram presos em Filipos. Levaram uma surra injustamente na praça da cidade. Desnudaram ele, bateram nele, porque ele expulsou o demônio de uma jovem, demônio de adivinhação, e colocaram ele num cárcere de humilhação, num cárcere interior, preso, amarrados os pés e mãos no tronco, trancaram eles ali. Mas perto da meia-noite, diz a Bíblia, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O momento, logicamente falando, não era para cantar. Talvez se fosse alguns de nós, estaríamos reclamando: mas Deus, eu preguei a tua palavra, eu expulsei aquele demônio, vê o que eu ganhei em troca. Uma surra, estou aqui privado, recluso. Mas eles não ficaram murmurando, eles cantaram, eles louvaram, eles oraram ao Senhor de madrugada. Um orava e um cantava, outro cantava, outro orava, e de repente veio um terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz que as cadeias de todos se abriram e foram soltas. Por quê? Porque o louvor a Deus, ele é transcircunstancial. Então a primeira forma é a forma voluntária. Servir a Deus com voluntariedade. E quem serve a Deus com voluntariedade, louva a Ele de atemporal e transcircunstancial. A segunda forma é a forma sacrificial. A forma dispendiosa, porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, 1, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então Deus exige sacrifício. E abrindo parêntese aqui, quem está participando da campanha de jejum e oração desta semana, levante a mão. Muito bem, glória a Deus. Domingo foi a sede e Vale Grande Rio. Na segunda tivemos mais duas congregações, João de Deus e Mandacaru, se eu não me engano. E hoje, quem foi hoje que estava escalado hoje? Eu mandei de madrugada. Parece que foi N11, não foi? N11 é amanhã. Amanhã N11, Dom Avelar e N7. Estamos numa semana de jejum. Todos os dias eu estou postando lá no grupo: hoje é o jejum de tal congregação. Então isso faz parte. Amém, meus irmãos? Sacrifício. O que é sacrifício? É você dar algo que vai lhe custar. Sacrifício não é você dar uma coisa que tem de sobra, não. É dar algo que vai lhe fazer falta. Isso é sacrifício. Amém? Amém? Sacrifício é você
oferecer algo que vai lhe custar alguma coisa. Que vai lhe custar alguma coisa. Dá para Deus o que você tem de sobra, é dar para Deus algo que vai lhe custar sacrifício. Não é fácil, você talvez doente, mas dobra o joelho, aguenta ali as dores de joelho ali. Tem crente que não ora mais de joelho, irmão. É joelho cabeludo. É fácil de saber um crente quando ele não ora de joelho. O joelho dele é cabeludo. Tem gente que ora de joelho, o joelho, além de ser rapado, que não é com aquele estojozinho lá, mas de tanto relar no chão, tem uma marquinha nele lá, um calo. É um calo. Às vezes eu fico, não olhando, que eu não fico olhando para o joelho de ninguém, mas eu fico pensando, meu Deus, como é que está o joelho do teu povo? Não é que a oração de joelho seja mais especial, mas é que ela expressa o maior quebrantamento. Paulo disse, por esta causa eu me ponho de joelho. Então, tem hora que o crente precisa colocar-se de joelho. Tem gente que já não ora mais de joelho. Tem gente que é uma preguiça tão grande, irmãos. É igual um rapaz que ele era tão preguiçoso para orar, que os pais exigiam dele, ore meu filho, ore. E teve um dia que ele, tão chateado de tanto ser cobrado para orar, ele escreveu a oração dele, botou num prego lá, de lado da cama, e toda vez que ia dizer, Jesus, está aí, ia dormir. Mandava Jesus ler. Tem gente que está assim, Jesus, está aí, o que eu quero está aí, lê aí. Preguiça, irmãos. Agora, olhe para esta geração que não ora, que fica fuçado no celular, mas não ora, que não é pecado mexer em celular, mas não ora. Olhe, que geração fraca, manhosa, dengosa, qualquer coisa afasta da presença de Deus, abre mão dos trabalhos, sabe por quê? Porque é uma geração que não ora, irmãos. Não ora. E não lê a Bíblia. Aí se torna uma geração fraca. Uma geração fraca mesmo. Psicologicamente, espiritualmente fraca. Porque não tem contato com Deus. Orar, irmãos, é conhecer segredos. Segredos. Eu conheci segredos de Deus quando eu ainda era solteiro. Deus contou segredos da minha vida que eu estou vivendo hoje. Deus contou quando eu era solteiro. Quando eu era solteiro, eu tinha mais tempo do que hoje para orar. Eu orava 8 horas. Eu não estou dizendo isso aqui para me mostrar super crente, não. Era porque eu orava 8 horas mesmo. Eu gastava tempo em oração. Eu e alguns jovens. Eu andava 3, 4 horas para ir numa vigília lá em Mata Virgem, em Fundão, para orar de madrugada longe. Longe. Ia a pé. Levava um pacote de bolacha creme caqui e um refrigerante, saía mastigando no meio do caminho, estrada fora à noite com a lanterna. Um grupo de jovens, a gente saía para orar. Saíamos para orar. Fui dirigir culto, muitas das vezes em lugares distantes, e chegávamos cedo para orar. A minha geração é uma geração que aprendeu com uma geração que orava. Meu pai era um homem de oração. Não tinha uma noite que eu me levantasse para ir no sanitário para não ver ele gemendo lá no sofá de joelho. Meus presbíteros José Júlio, era um homem que quando eu chegava no trabalho, na congregação, quando jovem, e eu chegava cedo para organizar algumas coisas, ele já estava de joelho. Ele não era daquele tipo de obreiro que a igreja espera ele, não. Ele era daquele tipo de obreiro que esperava a igreja de joelho. Homens de fibra, além de ter Bíblia, tinha altar. Agora, eram homens que quando dizia assim, Deus vai salvar tantas almas hoje aqui porque eu estava em oração e ele me disse, a gente já sabia que ia acontecer mesmo. E um dia parece que eu estou vendo, ele disse, Deus vai trazer um homem hoje aqui. Tem um homem que ele vai buscar e vai se converter hoje aqui, que eu estava orando e Deus me mostrou.
Deu 9 horas, 9h30. Se quiser ir embora, pode ir. Mas Deus vai trazer. E daqui a pouco chega o homem lá, irmãos. Eu estava em casa agora e ouvi uma voz dizendo, vai para a igreja. E este homem hoje é um presbítero da igreja. E eu estava lá. Ah, por quê? Porque eram homens que oravam. Não era que tapeava, não. A gente está vivendo uma época de muita hipocrisia. Ai, meu Deus me disse. Ai, Deus me disse. Irmãos, quando Deus diz, Deus alinha devocional com vida moral. Deus não vai estar em contato com vida desmantelada, com as coisas desorganizadas, não. Altar primeiro tem que estar organizado. Vida organizada. Casamento organizado. Lar organizado. Vida moral lá fora organizada. Então vida espiritual alinhada. Porque as pessoas dizem, Deus fala comigo, mas quando a gente olha para o casamento, está troncho. É briga e briga com a mulher, briga e briga com o marido. Quando olha para a vida moral, está troncho, está as coisas erradas lá fora, compra e não paga, vai as coisas tudo errado. Como é que Deus vive em contato com um altar troncho desse jeito? Primeiro alinha o altar, conserta o altar, põe as pedras no seu devido lugar, consagra a tua vida e Deus vai falar, irmãos. Tem gente que pensa que engana, irmãos. Acha que Deus está brincando, irmãos. Acha que Deus é um Deus moleque de brincadeira. Quer viver uma vida toda desordenada e quer chegar. Deus fala comigo. Deus é comigo, irmãos. Cuidado. Porque a mensagem de Samuel para Saul é que Deus tem mais prazer em obedecer do que em sacrificar. Vale mais o obedecer do que o sacrificar. Vale mais uma vida de obediência do que uma vida de fogaréu. Querer mostrar fogo com a vida desordenada. Organize a vida, querido. Organize a vida. Aí você vai ter respaldo. Aí você vai poder falar aqui e Deus assinar embaixo. Ah, mas Deus me usa, irmãos. Deus usa qualquer pessoa que possa cumprir uma finalidade e um propósito dele. Qualquer pessoa. O fato de Deus me usar e operar um milagre não significa que Deus está de acordo com a minha vida troncha, não. Não significa que Deus está aprovando a minha vida, não. Porque Deus usava Sansão. Mas a vida de Sansão estava troncha. Ou não era assim? O Espírito vinha sobre Sansão, sim ou não? Veio sobre ele, depois que ele saiu da casa de uma prostituta. Pegou um portão de não sei quantas toneladas e jogou de despenhadeiro embaixo. E a Bíblia diz que ele jogou pelo Espírito ali. Mas ele estava na casa de uma prostituta. E aí? Você pensa que o usar de Deus é o aprovar de Deus? É? Tem hora que Deus usa pela necessidade de um povo e não por aprovação da ferramenta. Você quer ver uma coisa? Quando Deus disse a Moisés, fala à rocha que eu vou mandar água para Israel. Moisés falou, Moisés bateu quando deveria falar. Quando Moisés bateu, saiu água? Saiu. O povo bebeu, mas Deus aprovou Moisés. Lá na frente Deus pegou Moisés. Moisés, vem cá. Vem no privado aqui, em off. Tu não vai passar para lá não, tá bom, Moisés? Vai Deus. Vai não. Porque lá atrás eu mandei tu falar para a rocha e tu batesse. E tu pensa que eu aprovei tua atitude? Eu atendi a necessidade do povo, mas tu estava errado, Moisés. Deus pode se utilizar de alguém para atender uma necessidade do povo. Mas a pessoa que está sendo utilizada pode estar errado. E lá na frente Deus pega ele. Eita, silêncio profundo. É porque a gente está acostumado, irmãos, a acreditar
que tudo é Deus. Se a pessoa deu 2 pulos e pulou aqui, profetizou, Deus está enchendo. Deus pode estar usando, vamos para frente. Vamos ver se essa vida está alinhada. Porque o que vai dizer que Deus está me aprovando é lá na frente. Viu, irmãos? Não é a zoada que os irmãos fazem, glória a Deus, aleluia, e pula e tal. Não, não é isso não. O que vai dizer que Deus está me aprovando é lá na frente. Quando tiver eu e ele só. Se cante com grito de igreja, com aplauso dos outros, não. Seja menino, não, porque você não trabalha para satisfazer as pessoas, não. Você trabalha para satisfazer a Deus. Se as pessoas se alegrar ou não, o problema é delas. E tem hora que você vai falar e o povo não vai se alegrar, mas Deus tá alegre. É isso mesmo, meu servo, é isso mesmo. E tem hora que você vai falar, o povo vai se alegrar e Deus está triste. Não é isso não que eu quero que tu fale, não. Não é isso não. Eu não se impressione com essas coisas, não. Eita lá. É, irmãos. A de Seara é miolo puro. Quem pensa que aqui as coisas vai ser frouxa, que nem algumas pessoas dizem, não, lá não sei o que, vem para cá. Para tu ver se as coisas é frouxa. Aqui a gente está caminhando para o céu, rapaz. Do inferno a gente já saiu. Estamos caminhando para o céu. E quem pensa que aqui tem coisa oculta, porque não, lá tem uma coisa oculta. É. Mas está sendo revelada aqui, é a palavra que é a luz. Está revelando tudo. Pode ter coisa oculta em tudo que é lugar. Agora a palavra de Deus, quando ela é ensinada, as coisas ocultas se revelam. Todos em pé, queridos.